Ju, obrigado por aceitar esse convite. Esse papo que é importante, né, por um tema super legal que a gente vai falar aqui hoje. E eu sei que a agenda aí é corrida, e, enfim. E tem esse detalhe, né? Estamos os dois de verde. É, milagrosamente eu não estou de preto hoje, mas vamos Vamos. aí, somos dois de verde, lutando com a conexão aqui da internet. Então, quem estiver assistindo, às vezes, a gente nesse vídeo, releve um pouquinho. A gente fez o melhor aqui nessas conexões, mas nem tudo depende da gente. E talvez isso seja uma coisa que a gente até conte um pouquinho nesse bate-papo de hoje, né? Com certeza. Vamos cantar então de verde. Fico muito honrada com o convite, Samilo, pelo teu histórico aí profissional, teu know-how, tua experiência e teu envolvimento com o capitalismo consciente, que muito me atrai, muito chama, né? Tem muita afinidade. Teu percurso com a meditação também. Então, fico muito honrada de estar aqui. Obrigado mais uma vez. A meditação que eu até comentei num outro vídeo que eu gravei com o Dr. Marcel Demarzo, né? A respeito de como que isso mudou minha vida, né? E como que foi difícil para mim quebrar as barreiras do preconceito a respeito de todas essas. Eu não consigo achar um sinônimo para preconceito, assim, eu vou ser meio redundante nessas frases minhas com o uso dessa palavra, mas São desses, tabus e desses estigmas. que as pessoas têm a respeito daquilo que é novo da cultura delas, né, do ambiente delas. E eu acredito que você deve lidar muito isso no teu dia a dia. Conta um pouquinho como que é esse trabalho da Juliana Ruiz, né? O que é que você faz, como que funciona, como é que é isso? Né? Eu acho que o meu percurso também, minhas transformações, assim, começaram a ser mais intensas. A gente sempre está em transformação, né? O ser humano, a regra de ouro é a mudança. Sorte daqueles que sabem lidar com as mudanças e apreciam os processos de mudança, né? Porque ainda temos muitas pessoas que não compreendem isso e são muito resistentes à mudança, né? Mas quando eu comecei a meditar, eu tive que enfrentar a realidade, né? E desmistificar dentro de mim mesma um monte de formatos, padrões ali para trabalhar as emoções e a interpretação dos fenômenos, as nossas reações, e ver que aquilo tudo era meio que forjado, né? Nossa persona que a gente cria, as caixinhas que a gente tem que entrar sociais, ou como a gente secundariza nossas tristezas, nossas dores, e coloca debaixo do tapete, porque vida que segue, bola para frente, não temos tempo a perder. E eu acho que quando a gente começa a meditar, a gente começa a se aceitar mais, a compreender melhor o que realmente é a dor, a compreender, talvez, eu muito, né, na minha experiência, quantos sofrimentos, nem toda dor precisa ser sofrimento, né, mas quantos sofrimentos eu camuflei e eu estava sofrendo demais, né, e não aceitando a dor, a gente pivota com distrações, né, e muitas vezes a gente está distraído de nós mesmos, da nossa essência. Eu comecei a meditar numa crise, quando eu trabalhava na escola. Eu tenho 11 anos de direção de escola, né? E no regime estatutário, no regime estatutário também tenho alguns anos de docência e tenho 7 anos de docência no total no serviço público, tudo no serviço público, né?
E eu falo que o ambiente do serviço público, muitas vezes a gente não imagina o tanto desafio, conflito que tem, em termos de resistência às mudanças, as pessoas, conflitos entre os servidores, né, entre os funcionários. Então, a gente imagina que por ser um serviço público estável, né, as pessoas não precisam de tantos conflitos. E não, eu acho que eles são, talvez até, sei lá, multiplicados por 5 aí para talvez tentar entender que a questão do estou aqui, né, como que eu mando embora, que a gente ouve nos cursos, né, tem funcionário que às vezes é hora de você falar, ó, não dá mais para você estar aqui, no serviço público é meio complicado isso acontecer, né? Existe, né, mas tem que ser algo grave, né, não conflitos internos do dia a dia ali. E aí eu travei, né, nesse processo de direção de escola, muito perfeccionismo, muita culpa, muita cobrança, autocobrança, autocrítica. E eu travei, fiquei dura a ponto de uma professora me mandar para uma sessão terapêutica e dizer o seguinte, ó, você vai, tá agendado. Eu falei, não, mas eu tenho coisas para resolver aqui na escola, não posso ir. E ela disse o seguinte, se você não dá conta de cuidar nem de você, como que você vai cuidar de uma escola? Então, acho que tudo começou aí, quando me cutucaram e falaram: se você não for, você que vai pagar, tá? Porque eu não vou cancelar e tem que pagar tanto, você me deve tanto se você não for. Aí mexeu no bolso, né? Precisou chegar nesse ponto, né? Precisou Assim, chegar. E aí que eu comecei, quando na terapia ela apertava alguns pontinhos emocionais também, ligado à emoção, e me indicou um livro, que é o livro da Louise Hay, que você pode curar sua vida. Que inclusive eu uso hoje ele na mentoria de PNL que eu trabalho, que eu entendo que a Luiz Hay é esse PNL integrativo da visão global da somatização das doenças do corpo, né? Daquilo que os padrões de pensamento vão somatizando. Então, eu gosto bastante dessa perspectiva no PNL. E aí eu comecei a meditar, porque a Loise Hay falava, né, que era para a gente meditar. E eu falava, já ouvi tanto isso na minha vida, tanto, 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 e até agora eu não sentei para meditar. E aí eu comecei a me compreender melhor, me aceitar melhor. E chegou um ponto que a escola já estava sendo um lugar que na verdade, as atribuições, né? As atribuições não estavam mais conectadas com aquilo que eu desejava, que eu era. E eu vendo toda essa demanda das transformações no meio de trabalho, né? No cenário novo, das demandas, da sustentabilidade, do trabalho em equipe, do quanto é precário a influência ainda da educação, da formação escolar das crianças, para trazer isso para os colaboradores, né, para as pessoas que vão ingressar no mercado de trabalho. E, e eu só vendo, assim, pessoal jogar terra, né, em todas as propostas que a gente tenta criar de inovação dentro do ambiente escolar. Só... E eu falei, eu acho que está na hora de eu tentar fazer meu sonho acontecer em outro lugar, em outro espaço. E aí eu falei, eu acho que o ambiente privado pode ser esse lugar melhor, porque a economia é o que gira o mundo, né? Hoje o mundo ele é direcionado pelas questões econômicas, né? Ele é totalmente. E se houver alguma mudança significativa dentro das escolas, sobretudo das escolas públicas, com certeza virá por uma demanda econômica, né? Deflagrada por uma demanda econômica, o que sempre vem acontecendo nas escolas. Então, eu fui buscar
conhecimento das terapias integrativas para me manter no ambiente escolar após essa sessão e após o livro de Lois Hay na minha vida. As práticas integrativas começaram a fazer parte do meu dia a dia, com muito mais assim, frequência e regularidade do que eu praticava. Eu conhecia, mas eu não tinha o menor respeito, né, pelo meu corpo. O perfeccionismo, a culpa, querer entregar tudo lindo, maravilhoso, faz a gente fugir do nosso tempo e do nosso espaço de autocuidado. A gente simplesmente não se dá o direito porque não entregou, não terminou tarefas, não terminou a lista enorme que a gente acha que o dia tem 48 horas e não, né? 24. E a gente, a hora que eu terminar, eu faço, aí vem mais 4, 5 coisas na sua lista, e você sempre secundariza o quê? Atividade física, alimentação saudável, cuidados integrativos, que é um movimento consciente, uma prática de silêncio, uma pausa. Eu comecei a buscar esse universo, né? E esse universo foi me levando para outro lugar. E aí eu me dei conta que existia um lugar já profissionalizado para trabalhar com isso, que é a naturopatia. E comecei a buscar esse lugar. Que legal, né? Eu sou uma pessoa que é aficionada por histórias de vida, né? E, e um pouquinho estranho talvez, né? Mas o quanto que eu gosto de comemorar essas mudanças que as vidas têm, né? Assim, né? Ao mesmo tempo que é dolorido, é gratificante após a dor ali, né? Da, acho que eu posso chamar isso de parto, né? Porque é um parto num mundo novo, né? Você morre em um mundo antigo e nasce em um novo. E Ju, assim, me conta uma coisa, assim, eu acho que eu tenho várias perguntas para você. Você está me ouvindo bem? Tá tranquilo aí? É que o WhatsApp, acho que eu vou fechar ele, que fez um barulhinho agora que eu abri para entrar aqui no vídeo. É, né? E eu tenho várias perguntas, assim, a partir só do que você já falou, mas vamos começar do começo com um ponto que me chama muita atenção, que eu vivenciei, que eu vejo as pessoas vivenciando diariamente, e eu vou tentar contextualizar aqui, eu acho que é interessante. É, em diversos momentos e em diversas situações, às vezes me deparo com a dificuldade que todos nós temos de nos desconstruirmos em realidades que a gente julga muito sólida e que muitas vezes elas se desfazem, né? E a gente se sente completamente perdido, não identificado com aquele mundo caindo, né? Como aconteceu ali contigo na escola, como aconteceu comigo diversas vezes. Eu posso até depois contar algumas coisinhas, mas não quero roubar o seu tempo, né? Porque eu acho que você é a estrela aqui hoje. Mas e principalmente trazendo isso para o mundo empresarial, como que como que vocês entendem, como que toda a sua área de atuação lida com. Eu vou começar com o primeiro termo que eu quero dar uma martelada em cima dele, né? Nesse ponto, eu sou meio nietzschiano, assim, né? Eu gosto muito do martelo de Nietzsche para desconstruindo e não vou propor nada para substituir, é para quebrar e não existe nada. Então, assim, se quem estiver assistindo a gente, não crie a expectativa que você vai sair daqui com solução. Não vai. Pelo menos por a minha parte, não. Sim. Sucesso. Eu acho que essa é uma palavra que eu queria
eu queria colocar essa escultura na mesa para a gente decidir se vale a martelada ou não. Vale, vale, com certeza, porque o sucesso é o espelho da felicidade ou a felicidade é o espelho do sucesso? Já cabe uma pergunta, né? A gente atrela, né, a ideia de sucesso. Abrimos a temporada de lançamento de triplex na cabeça das pessoas. Vamos lá. Novo empreendimento imobiliário. Não entendi. O pessoal brinca muito aqui na Digital Hack, fala que de vez em quando eu alugo um triplex na cabeça deles, né? Com essas reflexões, então, e eu acho que agora você alugou um na minha, explica. Chumbo trocado não dói, né? Porque acontece, né? Brincadeira. Eu sinto que talvez eu tenha saído, né, da educação e do cargo de direção de escola no auge do meu sucesso, do meu reconhecimento, com uma supervisora que admirava o meu trabalho, conseguia elencar os pontos de destaque, né, assim, de merecimento, de dedicação da minha parte, minhas qualidades, e de forma, inclusive, a procurar trazer essas qualidades do meu trabalho de uma forma assim que, nas oportunidades que ela tinha de falar das escolas dela, entende? Como um destaque, como uma referência para outras pessoas dentro da Secretaria Municipal de Educação, por exemplo, dentro da SME. E eu estava com uma super parceira de trabalho na coordenação. Eu estava numa escola do centro da cidade, no Cenobelino. Então, assim, isso é sucesso? Né? Eu estava com uma menina super talentosa na coordenação, conseguia lidar com os conflitos. Tinha muito conflito? Tinha, como tem na direção de escola, né? Direção de escola. Mas a questão era, para mim, o meu sucesso já não estava ali. Aquilo não trazia mais a sensação de realização, porque eu estava me sentindo convocada para uma outra missão, onde ali dentro não cabia mais. Entende? Eu ajudei a fazer, né, o processo da pandemia, que foi muito sofrido, eu participei ativamente, eu fiz o programa Educação na TV, fui lá ser apresentadora para que a programação escolar chegasse até as crianças, né? E quando voltou, muitas pessoas muito inseguras, e aquilo eu já compreendia totalmente aquele ambiente emocional desestruturado das pessoas. Fiz ali o máximo para promover reuniões que trouxessem sentido àquele retorno, que trouxessem segurança àquilo, para aquelas pessoas voltarem, sabe? Mas a pandemia também, todas essas catástrofes, né, que estão acontecendo no mundo, tudo isso, gente, do nada, né? Umas cidades enormes, como lá no Rio Grande do Sul, vêm, né, ficam embaixo da água e tudo para. Tudo para. Ou seja, a gente vive uma corrida desenfreada há quanto tempo, e já voltamos, né, pós-pandemia, já voltamos nesse ritmo de novo, desenfreado, sufocante, onde a gente vai se negligenciando, né, negligenciando os nossos tempos de pausa, a gente vai no piloto automático, a gente não para refletir em tudo. E quando a gente não para refletir em tudo, a gente se desconecta da nossa natureza, da natureza de uma forma geral. Se não somos desconectados da nossa, quanto menos da natureza de forma, né, geral, ambiental, no nosso ecossistema.
E aí eu comecei a questionar, vale a pena? Por estabilidade, por ter um salário ali na minha conta, eu continuar num lugar que não está me trazendo, onde eu não faço o que eu gosto mais. Eu não gosto de cuidar de papelada, porque o diretor resolve muito conflito, resolve muita briga. Tem um momento lá que eu faço uma reunião, 3, 4 vezes no ano, eu converso com gente, toda hora chega gente na minha sala no meio de uma papelada gigantesca e uma burocracia que o sistema cada vez mais nos sufoca. Eu não quero mais, né, ficar nesse meio de papel enquanto tem gente sofrendo e clamando por atenção. Faz sentido. Uhum. E aí eu falei, e por que estabilidade? O que é estabilidade quando pode cair, sei lá, um cometa e acabar com tudo, né? Ou o rio pode ter uma enchente, acabar com tudo e tudo para. Vem uma pandemia e para tudo. Ô, Ju, e, e você falou nessa questão, né, de integração, né, essa sensação, essa importância da gente parar e entender a nossa, como que a gente se integra com o meio ambiente. Vamos começar, me conta um pouquinho sobre o que que é a terapia integrativa, como que isso funciona, e todo esse contexto que floresceu na tua vida, né? Eu vou fazer uma síntese a partir do meu olhar, porque é um universo assim infinito, infinito de possibilidades, de visões, de vertentes, né? E como eu vejo, né? Eu acho que o meu percurso desde criança ele começa com a minha inquietação com a forma da gente lidar com os nossos recursos, com a nossa casa, com o nosso meio ambiente. Eu sempre fui muito. Com 9 anos eu abri uma revista assim e vi o desmatamento na Amazônia, aquelas fotos, um monte de árvore linda caindo. Eu, meu Deus, como que o ser humano faz isso? Então, eu já nasci uma criança desparafusada, né? Com 9 anos buscando entender isso e querendo resolver, tomar partido dessas coisas, né? Dessas mudanças. E sempre tentando entender nas oportunidades que eu tinha de aprender sobre isso. Aí descobri o curso de ecologia, falei, vou ser ecóloga. E isso era até os 15 anos. E aí, aos 15 anos, eu descobri a pedagogia. E falei, é aqui, porque aqui é humanas, e eu vou entender o ser humano. Então, eu falo que esse meu percurso de terapeuta integrativa, ele já começa aí, porque nós somos seres integrados, interdependentes, tem muita coisa entre o céu e a terra, né, que a gente não é capaz nem de imaginar. E a ciência vem mostrando cada vez mais isso, né? E as terapias integrativas, elas são uma visão do ser humano, do processo saúde e doença, muito complexa, que envolve a nossa relação com a gente mesmo, que envolve todas as dimensões humanas. E algumas dimensões humanas que não estão ali no escopo do que eu aprendi, por exemplo, na minha graduação de pedagogia, quando eu buscava pelo desenvolvimento integral pela visão pedagógica, que é estética, ética, lúdica, social, física, mental, emocional. Eu estou tentando aqui, né? Porque são várias. Isso já tem lá quando a gente estuda o ser humano integral. E agora ela coloca, e já vem, a ciência já vem colocando a espiritual, porque já se coloca, né? Que é um pilar, a espiritualidade, vários autores vão trazer isso, né? E a energética. E a física quântica traz esse lugar da energia, por exemplo, né? Então, quando eu estou doente, ou né, eu avalio
o meu sistema, minha condição de doença dentro de um padrão que envolve todas essas dimensões. Pode ser meu ambiente, pode ser, né? E aí, fisiologicamente, na medicina chinesa, por exemplo, é uma visão energética que a gente pode movimentar, mobilizar fluxos que vão ficando estagnados. Esses fluxos, de acordo com conflitos que a gente tem, hábitos irregulares, alguma doença que a gente tem, eles gera ali no corpo uma disfunção, bloqueia um fluxo energético que posteriormente vai bloquear uma emoção. Assim como uma emoção também pode bloquear um fluxo que vai bloquear um funcionamento do organismo. Então, nesse lugar da terapia integrativa, se a gente for analisar mesmo, o que é o ser humano saudável? Hoje no planeta Terra, talvez não tenha ninguém absolutamente saudável, se a gente considerar que o nosso ambiente está adoecido. Nós vivemos num ambiente adoecido, nossa forma de se relacionar com o meio, descartar as coisas, tratar as coisas, né, simplesmente como recursos para mim, né, e não uma relação de troca, de interdependência. Correria, estresse, poluição. Então, assim, eu estou lá no topo da montanha, isolado do mundo. Mas até me pergunto, o isolado do mundo é saudável? Então, aí, sendo que o fator social também é um fator, né? A nossa socialização, a nossa comunicação, a nossa interação também é. Então, são todas questões, eu tenho que ter esse equilíbrio hoje, entre o isolado lá do topo da montanha, mas eu saber voltar para o social e me relacionar. Eu sou um ser social. Legal. E assim, é, eu acho super interessante essa questão essa mais um tabu a ser quebrado, né? A respeito da, da felicidade dependente do isolamento, né? Como você acabou de falar, né? É um falso ideal achar que eu que venho um pouco da tradição budista, achar que uma vida em monastério ou uma vida em isolamento, em retiro, não tem os seus perrengues, tem sim, e muitas vezes são bem pesados, né? Mas eu fico pensando aqui, assim, né? Ah, como andar no mundo, né? Como me colocando, talvez, o Samilo de 10 anos atrás, 15 anos atrás, vendo esse vídeo aqui, talvez ele faria essa pergunta. Como, como que isso funcionaria na minha empresa? Como que eu encontro um caminho no qual eu consiga não perder a sustentabilidade financeiro-econômica das minhas rotinas, dos meus funcionamentos, né, das minhas operações, e ao mesmo tempo começar a desenvolver esse olhar que tenha esse despertar da humanidade, da colaboração, que as pessoas floresçam além dentro de uma organização, além de serem meros ocupantes de vagas para se encaixar em uma cadeia produtiva, né? E daí vem minha pergunta, assim, né? Para aquele, talvez, o empresário que esteja olhando para a gente aqui, ou também para a pessoa que está pensando em mudar essa forma de se relacionar com o trabalho sem mudar de ambiente, como que é
e me corrija se eu estiver errado, né? Eu acredito, pelo pouquinho que a gente já conversou, você tem, inclusive, esses serviços para as empresas, né? Como que é essa contratação do trabalho da Juliana dentro das organizações? Como que isso funciona? Eu não sei nem muito bem como perguntar isso direito, assim, e eu acredito que isso É deve ser uma coisa um pouco comum, né? Então, eu vou deixar meio que essa pergunta em aberto, assim, discorra sobre o tema da sua atuação no mundo corporativo e seja feliz, vai. Você já começou a pergunta assim de uma forma que falou assim: vou colocar a Juliana agora à parede. E é esse lugar, né? A sustentabilidade econômica é o. Eu não sei, sinceramente, não. Se a sustentabilidade econômica é uma grande preocupação para os empresários. Porque quando a gente foca em resultados imediatos, para questões financeiras imediatas, né? O nosso lucro, a nossa rentabilidade da carteira imediata ali, a gente não está pensando em sustentabilidade a longo prazo, né? Financeira. Agora, eu penso que realmente o empresário que estiver pensando em sustentabilidade financeira, uma visão a longo prazo, é, é como que diz, é inevitável que ele vá pensar em cuidar de pessoas. É inevitável que que ele não esteja já sentindo a dificuldade de ter retenção de funcionários, a dificuldade de ter assiduidade dos funcionários, de ter engajamento, né? Porque as pessoas estão adoecendo, os quadros de saúde mental estão aí, a estatística está aí, a OMS colocou saúde mental no topo da lista de prioridades para serem cuidadas, e para serem cuidadas por diversos ambientes, organizações, inclusive pelas empresas. Né? É uma responsabilidade social, né, dentro desse universo da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e dos critérios ESG, que muitas pessoas não estão observando para isso, como se isso fosse, vamos dizer, um atentado da Unesco, da ONU, contra a empresa, né, contra o lucro da empresa. Só que aquilo, analisado numa perspectiva de longo prazo de sustentabilidade financeira, aquilo é o novo padrão de uma empresa que tem vida longa, que quer, né, tá ali no mercado de forma mais perene, digamos assim. E quantas empresas estão realmente olhando para isso, né? Para isso. Então, esse projeto com as empresas, ele está totalmente conectado com a Agenda 2030, com os critérios ESG, com o cuidado com os colaboradores. E eu entendo que, eu acredito muito que os impactos, sim, são imediatos na vida das pessoas, em termos de você começar a perceber situações de assiduidade, os índices de assiduidade aumentarem rapidamente e de colaboração entre os servidores de ponto a desenvolver engajamento também. Porque, como eu estava dizendo, né? Eu entrei na graduação com 18 anos. Hoje eu tenho 41. E hoje faz muito sentido todo esse percurso que eu fiz quando eu me preocupava em construir uma escola que transformasse o ser humano para a sustentabilidade,
eu me deparei com as resistências dos professores à visão integral do ser humano, e a uma escola com educação integral, e as resistências às mudanças. E aí eu fui estudar os processos subjetivos, os valores e princípios que levam as pessoas, as emoções, a resistirem, a acharem que tem que fazer do jeito mais simples ou simplesmente não, eu faço certo e é assim que faz e é assim que eu vou fazer por mais 30 anos. Né? E aí, isso me trouxe esse lugar de falar, não é só práticas integrativas que eu estou levando para as empresas, são espaços e tempos de ressignificação de culturas e valores. Culturas e valores, uma vez, né? Só dentro de tempo e espaço. Então, assim, Juliana, mas eu vou investir contratando você, sua empresa, eu vou investir o tempo do meu funcionário para ele ficar lá 1 hora com você por semana, ou não sei, né? São vários formatos, que aí a gente também está trabalhando com um projeto, eu quero um evento isolado para a pessoa conhecer, mas é lógico que o processo contínuo, né? Vamos ter uma regularidade com essa prática, é isso que vai transformar de fato, né? Mas toda vivência e toda experiência é uma transformação. E eu falo assim, consciência já não basta, as pessoas estão muito conscientes. A maioria das pessoas sabem, escutam o que tem que fazer, vê no jornal, vê no TikTok, vê na revista, vê na TV, vê no Instagram. O que precisa ser feito para ter uma vida de maior qualidade? Os autocuidados, a forma de se relacionar consigo mesmo, com a sua alimentação, com a sua rotina. Todo mundo está sabendo, mais ou menos, de tudo. E por que as pessoas não se transformam? Porque não é mais de consciência que se trata, nós estamos num outro momento histórico do ser humano. O que vai transformar o ser humano são as experiências, é a imersão, é sentir, é viver aquilo de que se está falando. Então, não eu me sinto, assim, muito competente para chegar num ambiente e traçar um diagnóstico bem rápido das pessoas, do perfil das pessoas e do tipo de prática que vai ter uma efetividade ali maior e que vai ter aceitação, né? Para a pessoa conseguir, por exemplo, engajamento e envolvimento. É o que eu sinto muitas pessoas trazendo. A minha equipe parece que, sei lá, que não estão muito aí para nada, estão lá, mas não faz um esforcinho a mais, não se envolve. E acho que, eu não sei se eu consegui responder tudo. Né? E eu fico pensando assim, você comentou, né, de que a gente está... A questão não é mais consciência, a questão é experiência, né? E tanto no marketing também a gente fala muito disso, né? Comprar por comprar, eu compro no lugar mais barato, né? Sim, E tem um outro ponto que a gente percebe muito no mercado já atual, que pega em duas pontas, né? Uma é recorrente nas conversas com amigos, com empresários, em debates, em associações e coisas assim, as queixas excessivas a respeito da dificuldade de contratação de jovens. E em paralelo a isso, aliás, não em paralelo, né, mas por outro lado, chegando por outro lado com o mesmo destino, né, então são duas coisas que estão convergindo por alas opostas ali, e é a
a questão da competência profissional em um mundo onde a inteligência artificial ah, tem florescido. Então, se por um lado a gente tem uma série de jovens que poderiam ser nossos filhos, ou talvez não nossos filhos aqui, que a gente tem a mesma idade, né, 41 anos, mas filhos de pais aí na casa dos 50 anos, 55, que olharam para os seus pais, de certa forma, e falaram: é esse o modelo de sucesso que você quer para a minha vida, né? E falar: eu não quero esse caminho, né? Talvez não seja, eu não deva tirar carta, talvez eu não deva me submeter a qualquer tipo de ambiente de trabalho só por questão de salário. E, por outro lado, as inteligências artificiais, né, que não são de hoje, né, para a pessoa que estiver nos assistindo, cara, a inteligência artificial surgiu agora. Não, isso não é de hoje. Isso, assim como as catástrofes que a gente está vendo não são de hoje, e já isso tem sido alertado, tem sido conversado há um bom tempo. Inteligências artificiais que substituem o mecanicismo do ser humano no trabalho, principalmente, né? E só nos resta ser humanos diante de um cenário como esse, né? Se a gente não é humano, não temos mais qualquer tipo de... Pensando de uma forma bem fria, calculista, assim, né? Se eu não sou um empresário mais humano, eu não tenho mais perpetuidade de equipe. Por quê? Porque a cada dia que passa eu tenho menos gente querendo trabalhar comigo. Acredite, as empresas são mais demitidas hoje do que as pessoas, do que os funcionários são demitidos das empresas. Sim. E, por outro lado, um gigantesco desespero, não, eu acho que é um pouco exagero, mas uma grande preocupação a respeito do o que faremos para trabalhar se as máquinas fazem o que a gente sabe fazer, né? E isso escancara uma coisa que trouxe na tua própria vida de colégio, que estava sendo muito treinado crianças e jovens e profissionais para fazerem papéis de máquina, ao invés de florescer o seu papel como Criativo. humano, aquilo que a máquina não faz. Então, eu trago um pouquinho dessa linha de raciocínio e deixo para você estender. This is the point, né? É justamente sobre isso. Nós estamos vivendo uma crise existencial. Quem não se deu conta ainda está atrasado. E é justamente esse lugar que essa tendência das pessoas que estão questionando, por exemplo, a juventude que não aceita qualquer ambiente de trabalho porque não quer se sujeitar a esse modelo de sucesso que foi criado porque, cara, viu que é uma furada, que as pessoas adoecem e pagam uma vida inteira para ter uma aposentadoria, para depois ficar tendo uma vida, né, em hospital, tomando 1.000 remédios e 1.000 restrições. Enfim, além de que não, quem gerou esse mundo que está, e aí você falou, eu vou ser um pouco, e agora eu vou ser demais até, né? Nós criamos esse mundo, né? Com todas essas subserviências a esse status quo. Tá, fomos obrigados, mas fomos obrigados porque talvez também tenhamos negligenciado muito dos nossos desejos, das nossas vontades, achando que era inconveniente, que era
sei lá, impróprio. Quantas pessoas no leito de morte dizem, me arrependi porque eu não fiz tudo o que eu queria ter feito na minha vida. Me arrependi pelas escolhas que eu não fiz, por aquilo que eu não fiz. Não é pelo que eu fiz que eu me arrependo. Então, essa juventude já se deu conta disso. Só que eles também foram criados num modelo onde eles muitas vezes estão alienados da sua própria natureza. Eles não estão tão conectados, porque eles estão muito, né, midiáticos e virtuais, sei lá como é que fala isso, namorando as IAs, que também talvez não estejam tão conectados com a sua própria natureza. E aí a gente gera esse conflito interno, que essa busca, ela está sendo denotada como necessária. E essa crise vem mostrar para a gente, assim, qual é o caminho do meio, porque como eu vou lidar com esse lugar onde as mudanças, elas são o tempo todo. Então, só sobrou o ser humano, você falou, né? Que ser humano sobrou? Sobrou um ser humano que dá conta de todo dia baterem, né, na porta dele, avisando que ele tem mais uma mudança para fazer, que tem mais uma novidade, que ele tem que pivotar de novo, que aquela competência que ontem ele terminou de fazer o curso já não serve mais, e hoje ele vai ter que fazer outro curso, entendeu? Ou então que a casa que ele iria voltar já não tem mais, porque está debaixo da água. É que ser humano que sobrou, que força, que estrutura mental que tem, que coragem que tem, que segurança que tem dentro de si, para saber que dentro de si muitas vezes basta, porque o que tem lá fora é impermanente. O que tem lá fora, né, e a própria questão financeira, né? Não que a gente não tenha que dar valor, nós temos que dar valor, né? Hoje o Sul vai ser reconstruído ali, o Rio Grande do Sul, na base do dinheiro, com certeza, de toda a ajuda que está recebendo. Então, a economia é importante, não é um é menos que o outro, mas é como fazemos a roda da economia girar se as pessoas não estão tendo integridade. E aí, mas você tem que se esforçar, você tem que lutar muito. Aí você luta até acabar a sua saúde, o outro luta até acabar a saúde dele, o outro luta até acabar a saúde dele. E aí, quem está cuidando da saúde do planeta, se ninguém nem cuida nem da própria saúde? É uma boa reflexão, né? São questões que a gente tem que pivotar isso urgentemente, porque estamos nessa crise existencial. E as empresas, na verdade, é elas que vão dar o tom, porque quem faz a roda da economia girar são as empresas, né? E hoje a gente continua destruindo tudo, e graças a essa juventude que está difícil de contratar, quem sabe as empresas não batem a água na bunda delas para elas se transformarem e repensarem. E por que não, gente? Quando que eu vou mudar a cultura? O cara trabalha 8 horas por dia, 1 hora de almoço, ou, né? Mais 1 hora de trânsito e de volta, mais a casa dele para cuidar, mais o filho, mais a escola do filho, mais tudo que ele tem burocrático, que hoje a nossa vida burocrática está toda aqui no celular, né? Tudo que eu tenho que cuidar e providenciar, mais o cano que furou, que eu vou ter que mandar o encanador de lá em casa, mais o fogão que acabou o gás. Exemplo, tá? Que hora que esse sujeito muda a cultura dele, a forma dele lidar com o estilo existencial dele, se não for no ambiente de trabalho. Se nós estamos interessados, enquanto empresas, né, de mudar a cultura, tem muita empresa que não está interessada. Tem muita empresa que não Sim, está, mas se eu estou interessado, enquanto empresa, eu tenho um valor de marca, eu tenho um produto que vale mais por uma entrega que tem valor agregado, valor socioambiental, eu tenho
preocupação com a retenção do meu público, com a qualidade de vida dos meus colaboradores, eu preciso fazer mudança cultural dentro da minha empresa. Na casa dele, essa pessoa não tem tempo de pensar em mudança cultural, até porque não tem nem instrução para isso. Quantas pessoas têm condição de pensar na sua própria mudança cultural? Muito interessante para a gente refletir, né? E isso me traz até ao ponto inicial, né, da minha conversa contigo, até para a gente entrar já aqui no nosso encerramento, que é a respeito dessa martelada sobre o sucesso, né? Talvez nesse momento eu traga essa palavra sucesso como esse símbolo que todos nós, de certa forma, em algum momento, ou pelo menos boa parte de nós, temos a respeito daquilo que a gente quer manter, né, que não seja mutável, né, aquilo que sucede todo aquele tempo gasto, toda aquela energia, todo aquele capital financeiro, humano, para se alcançar, e que sempre parece que quando chega a nossa vez, é, ele se desfaz, né? Mas ao mesmo tempo que se desfaz para todos, alguns têm mais capital, mais força para poder prorrogar nessa essa disfação, né? Não sei nem se essa palavra está correta, acho que é isso mesmo. Essa desmaterialização do próprio sucesso, é, e que muitas vezes é essa relação de apego que a gente tem com este ideal que não nos permite que a coisa flua, que mude, que permita que a gente troque e a gente reflita a própria cultura, as nossas próprias relações, o nosso entendimento e o uso do tempo, as nossas crenças, tabus, a forma de lidar com o dinheiro, com o meio ambiente, aquilo que a gente chama de recurso, que na verdade não é recurso coisa nenhuma, né? Aquilo que a gente chama de patrimônio, que na verdade não é patrimônio nenhum, né? Essa é uma boa reflexão, né? A gente chama de recurso aquilo que é patrimônio e patrimônio aquilo que é recurso, né? Então, fica também esse convite para quem estiver nos ouvindo, nesse lançamento de triplex que está sendo alugado na cabeça de todo mundo, mas Ai, esse não é assim, a gente não está aqui para brincar e não está aqui para desperdiçar o tempo de quem quer conhecer um pouco, de refletir um pouco sobre não só a sua própria vida profissional, como também a vida do seu negócio, a forma de se relacionar com as pessoas, com o meio ambiente, e tudo isso que está integrado e que faz parte desse tecido, né, desse fio que conduz toda a nossa conversa, que acredito que é a nossa demonstração de como tudo está integrado e a gente muitas vezes nem se dá conta disso, né? exato. E Ju, assim, já de antemão, eu te agradeço muito pelo esse papo. Eu vou também, para quem estiver nos assistindo, vai ver isso no meu blog. Eu vou deixar links compartilháveis ali para o pessoal ter mais acesso à informação sua, coisas que também você queira recomendar, a gente pode colocar ali no blog. E, e deixo esses minutos restantes aqui para você fazer o seu encerramento, falar o que você bem desejar. Mais uma vez, muito, muito obrigado. Obrigada a você, Samilo, pelo bate-papo, pela conversa. Fui bastante espontânea assim na minha forma de expressar, e eu acho que o que eu quero dizer é para as pessoas que já estão conscientes e buscando uma mudança e que percebem assim a dificuldade de mudar, né?
a repetição de padrões antigos, e às vezes as pessoas desistem. Ah, eu não tenho jeito mesmo. Então, eu sou aquela pessoa que estou aqui para dizer: gente, tem jeito sim. E assim como tem jeito com você, tem jeito com os seus colaboradores, né? As pessoas mudam, só que a gente precisa entender que tem questões energéticas para a gente trabalhar, que as nossas células, elas guardam memórias de comportamentos e de padrões antigos. E a gente tem que trabalhar tudo isso estruturalmente, no campo físico, mental, energético. E essas práticas e as terapias integrativas, elas têm esse lugar, essa visão. Se você não quer mudar, eu só quero curar uma dor. Olha, tá bom, você vai curar uma dor, mas possivelmente isso vai mobilizar alguma mudança em você, né? Eu não- Porque é um lugar de transformação, e transformação para melhor, transcendendo mesmo uma situação menos agradável, menos confortável, menos feliz para uma condição mais feliz, de maior satisfação pessoal. Muito legal. Ju, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você, gratidão, fiquei muito feliz.